Meus amigos, uma boa noite, bem-vindos à Congregação Espírita André Luiz. Hoje mais uma reunião, mais um encontro nosso, dessa vez para falarmos sobre Allan Kardec. Vamos inicialmente fazer a nossa prece. Faremos a leitura de uma mensagem escrita pelo benfeitor Emmanuel, chamada Coração Puro. Essa mensagem, ela inicia com uma fala de Jesus, anotada por João no capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Emmanuel comenta: guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor: não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vagueantes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós, à feição de credores inflexíveis, solicitando consideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 36. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, bondoso amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, para estudarmos as lições da vida, especialmente hoje daquele que doou a sua vida, para que a doutrina espírita viesse pura para as nossas mãos, a fim de acolhermos esse roteiro de luz que nos guia, nos orienta em segurança, sob a inspiração Tua. Bondoso Senhor, rogamos que nos envolvas em Tua paz, nos ilumine e nos ajude nestes minutos que teremos de reflexão. Assim seja. Dando continuidade, nós vamos, no dia de hoje, diferente das outras quintas-feiras, onde falamos sobre o Evangelho, nós vamos conversar um pouco sobre Allan Kardec, essa figura tão importante para nós, que codificou a doutrina espírita, trouxe esse conhecimento doutrinário para nós, auxiliado, amparado por benfeitores espirituais. Allan Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Então, hoje, estamos comemorando os 216 anos do nascimento de Kardec. Allan Kardec
ele foi batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail e era muito conhecido na França, era um grande professor, um grande pedagogo francês, tinha muitos livros publicados, tinha muito trabalho realizado, muito conhecido nas academias de ciência. E quando Kardec teve o contato com o ensino dos espíritos e veio a publicar o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, ele resolveu, por sugestão de um amigo espiritual, utilizar o nome Allan Kardec, que foi um nome que ele utilizou, que ele se utilizou numa encarnação anterior. E assim ele fez. Utilizou o nome Allan Kardec, esse pseudônimo, para que as obras espíritas não fossem adquiridas por conta do famoso professor Rivaio. Então ele entra nessa nova fase, que é a fase espírita, como um desconhecido. Afinal de contas, quem era Allan Kardec? Só depois que as pessoas puderam associar que Allan Kardec era o grande professor Rivaio. Mas quando nós falamos de Allan Kardec, como nós observamos agora, nós acabamos nos reportando à doutrina espírita. Falar de Allan Kardec é falar da doutrina espírita. E quando nós falamos de doutrina espírita, necessariamente nós nos reportamos a Jesus. Como podemos observar nas anotações do evangelista João, no capítulo 15, versículo 26, e no capítulo 16, os versículos 12 e 13, vemos uma anotação, uma fala de Jesus, que diz o seguinte: nesse capítulo, os capítulos 14, 15, 16, Jesus está se despedindo dos seus discípulos, porque ele já via frente à sua crucificação. Era o momento da despedida. Então são capítulos riquíssimos que vale a pena nós consultarmos em João. E nessa conversa com os discípulos, em que ele está se despedindo, Jesus fala: quando vier o Consolador, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Jesus então promete aos seus discípulos, consequentemente promete a todos nós, que enviaria um consolador. Mas era um consolador, ou o paracleto, ou paráclito, dependendo da tradução da Bíblia, nós vamos ver consolador, ou paráclito, ou paracleto. Esse consolador que Jesus promete a nós, ficaria eternamente conosco. E se ele ficaria eternamente conosco, não poderia ser uma pessoa, porque as pessoas encarnam e desencarnam. Então precisaria ser uma filosofia, uma ideia, um pensamento. E esse pensamento, então, iria perdurar pelos séculos. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós observamos que a doutrina espírita, ela reúne todas as condições do Consolador prometido. Então nós dizemos, e os benfeitores espirituais dizem, que a doutrina espírita é o próprio Consolador prometido por Jesus, que vem nos ensinar todas as coisas, vem nos ajudar a lembrar de tudo que Jesus disse, na sua origem, na sua forma primitiva, original,
porque todo o ensinamento dele, ou muito do ensinamento dele, foi sendo deturpado ao longo dos séculos, e era necessário então resgatar a informação original. E a quem ou ao que ficou a tarefa de resgatar essa informação? A doutrina espírita. E a doutrina espírita ela vem encabeçada por um espírito muitíssimo elevado, que se identifica com o nome de verdade. Se nós estudarmos mais profundamente a doutrina espírita, observarmos as anotações de Kardec em obras póstumas, em O Livro dos Médiuns, em A Gênese, nós vamos ver que esse mesmo Espírito de verdade que Jesus falou e que Kardec tem contato com ele é o próprio Jesus. Mas isso daí não é assunto para hoje, é só para nós nos situarmos. Em 1856, Kardec já estava trabalhando com os textos que viriam dar origem ao primeiro livro da codificação espírita, chamado O Livro dos Espíritos. É o livro que encabeça toda a doutrina. É o livro onde está contida toda a doutrina espírita. E os outros acompanham esse livro. São 5 livros. O primeiro, o Livro dos Espíritos. Então, em 1856, Kardec já estava trabalhando com esses textos. E em algum momento, em uma noite em que ele trabalhava com esse material, enquanto ele escrevia, ele começou a ouvir pancadas. E ele procurava pelas pancadas, onde estão as pancadas, e quando ele ia procurar as pancadas cessavam. Ele voltava para o trabalho, continuando a escrever, redigir ali os textos que seriam de O Livro dos Espíritos, e as pancadas voltavam. E ele voltava a procurar, as pancadas paravam. Ele voltava a escrever, as pancadas recomeçavam. No dia seguinte, em uma reunião na casa do senhor Bodin, uma reunião mediúnica, uma sessão mediúnica, Kardec questionou aos benfeitores espirituais sobre aquele acontecimento. Enquanto ele escrevia, ocorriam pancadas. Era uma forma de tirar Kardec do texto em que ele estava escrevendo, de chamar a atenção dele. Porque esse espírito, ele se revelou, ele se mostrou quem era e falou que ele estava chamando a atenção de Kardec através daquelas pancadas porque havia um erro no texto. Então era para Kardec parar e olhar e observar. E Kardec mesmo tinha até observado que havia escrito algo que não estava bom, reescreveu, perguntou ao espírito: e agora, o que você acha? Está bom? E o espírito diz: não, melhorou, mas o erro ainda persiste. Observe da 3ª linha à 30ª linha. E depois Kardec realmente verificou, analisando estas linhas, que havia um erro ainda, e aí ele fez a correção. Mas aí Kardec perguntou a esse espírito quem era ele. E ele responde: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Então esse espírito que nós vemos na obra, que é o próprio Jesus, estaria à disposição de Kardec por 15 minutos, uma vez por mês. O próprio Kardec depois relata que esses 15 minutos não se cumpriram, pois o Espírito Verdade colaborou com Kardec, auxiliou Kardec, inspirou Kardec em períodos bem mais curtos. Muito mais vezes ele esteve junto de Kardec, auxiliando nesse trabalho. E a Kardec depois
é revelado que ele tinha uma missão muito importante de trazer essa revelação espírita, trazer a doutrina espírita, trazer a mensagem de Jesus na sua pureza para a humanidade. Mas Allan Kardec acreditava que ele não tinha capacidade para isso. Ele via tantas pessoas mais capazes do que ele acreditava serem mais capazes. Então, numa conversa com esse guia espiritual, o Espírito Verdade, Kardec argumenta que não possuía esse talento, não possuía qualidades para desempenhar tal missão. Desejava sim contribuir para a propagação da verdade, mas ele se sentia um simples trabalhador. E aí o Espírito de Verdade fala para Kardec: a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando em vez de uma estrada florida só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência, faz-se mister primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Então o Espírito de Verdade traz essa mensagem para Allan Kardec, mostrando a ele que nessa missão que ele tinha a cumprir, de trazer a doutrina espírita, ele ia encontrar muitos obstáculos. Não seria simplesmente escrever o livro, como muitos autores hoje fazem, escrevem um livro e ficam em casa tranquilamente. Ele iria encontrar muita revolta, muitas pessoas que discordavam, até pela forma religiosa, pelo pensamento religioso da época. E ele realmente encontrou, até nos amigos mais próximos, terríveis adversários. E como disse o Espírito de Verdade, ele sustentou uma luta diária, sacrificando o próprio repouso, a tranquilidade, a saúde, que ficou abalada, e até a própria vida. O Espírito de Verdade deixou bem claro para ele que se ele não quisesse continuar, ele viveria mais, porque o sacrifício seria muito grande. Mas o Espírito de Verdade não chegou a contar para ele, depois Kardec relata isso para nós, das alegrias imensas que a doutrina espírita trouxe para Allan Kardec. Esse contato com os benfeitores espirituais
quanto apoio não foi dado a ele, quantos benefícios ele não recebeu do alto e quanta oportunidade não surgiu na frente dele para que ele pudesse auxiliar as outras pessoas, fazer a caridade, a benevolência para com todos. Então ele diz que a soma das coisas boas que vieram para ele foram muito superiores a essas aparentemente ruins que o Espírito de verdade revelou para Allan Kardec. Mas o Espírito de verdade revelou tudo isso para mostrar que estava nas mãos de Kardec se empenhar para realizar o trabalho. Era necessário que ele se esforçasse, que ele não ficasse dependente dos espíritos, dos benfeitores espirituais. E nós vamos procurar, nessa conversa, falando de Allan Kardec, nós vamos procurar situar toda essa ocorrência com Kardec nos nossos dias de hoje. Como nós podemos ver na questão 675 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores, quando falam sobre o trabalho, eles dizem que toda ocupação útil é trabalho. Então, tudo que nós fazemos que é útil é um trabalho. E na questão 676, na resposta, eles falam: sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. E isso é uma coisa que não faltou a Kardec, o trabalho. E muito trabalho. Ele tinha que ter o seu trabalho profissional, ele tinha 2 empregos. Além, ele trabalhou no magistério anteriormente, se aposentou, depois ele ainda teve outros 2 empregos e ainda realizava toda a tarefa da codificação espírita. E nós, no Centro Espírita, também desempenhamos uma série de trabalhos que nos permite alimentar a alma com o Evangelho de Jesus, que provê a nossa segurança, a segurança do nosso equilíbrio mental, gerando aquele bem-estar íntimo, a paz. E o trabalho na casa espírita, essa oferta das nossas mãos, que nós precisamos oferecer à casa espírita, a colaboração, tudo isso nos ajuda para que tenhamos um sentimento de pertencimento. Nos sentirmos pertencentes à casa, pertencentes à instituição. Nos sentirmos fazendo parte do grupo. E a gente poder falar assim: nossa, eu pertenço a esta casa. Eu me sinto parte dessa equipe. Mas eu só consigo ter esse sentimento quando eu ofereço as mãos, quando eu colaboro, quando eu estou junto. Assim como ocorre também na família, no nosso trabalho profissional, nas nossas atividades na sociedade. E essa atividade útil que nós realizamos, como nos diz o Livro dos Espíritos, e nos sentimos plenos em alguma atividade, ou sentimos simplesmente o prazer de estarmos na instituição, se deve a isso. E aí nós temos aquela sensação de que colaboramos com um tijolinho. A gente olha assim: nossa, tem um tijolinho aqui que foi eu que coloquei. Porque nós auxiliamos de alguma maneira. E se ainda não estamos colaborando de alguma maneira, vamos colaborar, vamos auxiliar, como precisamos auxiliar em todas as outras atividades da nossa vida. Nós não vivemos isolados, nós vivemos com outras pessoas e com as outras pessoas nós vamos colaborando no trabalho. Então tem uma diferença entre o nosso trabalho remunerado, claro, e o nosso trabalho voluntário. No trabalho remunerado, o homem ele se desenvolve na horizontal. Ele modifica o seu meio, transforma o seu habitat.
Então, o nosso trabalho remunerado, ele nos dá recursos para mudarmos o que está à nossa volta. Então, nós conquistamos uma melhoria para a nossa casa, um conforto, é aquela roupa que nós podemos comprar. Então, nós nos melhoramos exteriormente, através do trabalho remunerado. Já no trabalho voluntário, o homem, ele se modifica a si mesmo. Ele cresce no sentido moral e intelectual. Ele se transforma de dentro para fora. Então, essa é a diferença entre o nosso trabalho profissional e o nosso trabalho voluntário, na casa espírita, por exemplo. No trabalho profissional, a nossa melhoria é do exterior. O nosso trabalho nos permite a roupa nova, a melhoria da nossa casa, da nossa alimentação, e o trabalho voluntário nos ajuda a melhorar moralmente, porque nós precisamos viver em relação e respeitar o outro. Nós nos melhoramos intelectualmente, fazemos uma transformação que começa dentro de nós e se exterioriza. Mas nesse trabalho realizado no centro espírita, nós precisamos uns dos outros, nós não conseguimos realizar sozinhos. Nenhum trabalho, né? Quase nenhum trabalho. E especialmente na casa espírita, nós precisamos dessa colaboração. Nós precisamos nos auxiliar uns aos outros, atender ao outro na sua dificuldade. Ou mesmo que o outro não tenha dificuldade, dar a mão, ajudar a carregar, né? Ajudar a suportar, ajudar a pensar. Isso é solidariedade. Então, além do trabalho que a casa espírita nos oferece, nós temos também a solidariedade entre nós, que é um compromisso interior, assumido, livre e espontaneamente, onde as pessoas se comprometem a se ajudarem reciprocamente. Essa solidariedade, ela garante a sobrevivência digna do ser, da comunidade a que pertencemos. É essa solidariedade que permite que o centro espírita sobreviva. Uma pessoa sozinha não conseguiria manter um centro espírita. Uma pessoa sozinha não conseguiria manter uma tarefa que fosse no centro espírita. Então é essa solidariedade que nos permite a manutenção e a sobrevivência da nossa casa, como a nossa própria sobrevivência, porque nela nós encontramos equilíbrio, nós encontramos o nosso fortalecimento, o nosso equilíbrio espiritual, a nossa paz. E tudo isso por quê? Porque vivemos em sociedade. Na questão 766 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a vida social está na natureza? E os espíritos dizem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, se a vida social faz parte da natureza, consequentemente, nós precisamos viver em sociedade, nós não podemos viver isoladamente. Necessariamente nós precisamos nos relacionar uns com os outros. E nessa vida de relação uns com os outros é onde nós nos auxiliamos, nós colaboramos. É a solidariedade. Nessa vida de relação que nós temos na casa espírita, nós observamos que Kardec anotou no Livro dos Médiuns, num capítulo chamado das reuniões e das sociedades espíritas, item 341, onde ele nos fala da solidariedade que deve haver entre nós. Kardec anota: é nas reuniões desse gênero, que são reuniões verdadeiramente sérias, o centro espírita sério, como Allan Kardec chamava, é nas reuniões desse gênero que se estabelecerão
pela força mesma das coisas, laços de real simpatia, de solidariedade mútua, que contribuirão para o progresso geral. Então nós vemos que nessa relação nossa, nesse esforço pela solidariedade, nós conseguimos criar entre nós os laços da simpatia. E essa solidariedade, essa ajuda que nós, essa contribuição, esse envolvimento que nós temos uns com os outros. E Kardec nos fala também no livro Obras Póstumas, no livro Obras Póstumas, no capítulo chamado Fora da Caridade Não Há Salvação, Kardec fala um pouco até sobre ele, mostrando o quanto ele exercitava e praticava tudo o que ele anotava nas obras da codificação, em todos esses ensinamentos da doutrina espírita. Allan Kardec fala assim: estes princípios, para mim, não existem apenas em teoria, pois que os ponho em prática. Faço tanto bem quanto permite a minha posição. Presto serviços quando posso. Os pobres nunca foram repelidos de minha porta ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços. Certamente não me cabe inventariar o bem que já pude fazer, mas do momento em que parecem esquecer tudo, é-me lícito, creio, trazer a lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei praticado todo o bem que esteve ao meu alcance. E isto, repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. Então Kardec fazia o bem pelo bem. Ele colaborava, auxiliava todos que ele podia. Tudo que estava ao alcance dele realizar, Kardec realizava. Então Kardec é mais um exemplo que nós precisamos seguir. Ele não apenas falava sobre a doutrina, ele não apenas escrevia sobre a doutrina espírita, mas Allan Kardec vivia a doutrina. E nessa relação com o outro, nessa solidariedade, Allan Kardec desenvolveu, ou melhor, ele trouxe para nós também, a ideia da tolerância, onde nós vamos ver no capítulo chamado Constituição do Espiritismo, do livro Obras Póstumas, onde ele fala a tolerância, fruto da caridade, que constitui a base da doutrina espírita, não lhe impõe como um dever respeitar todas as crenças, ou melhor, lhe impõe, repetindo, a tolerância, fruto da caridade, que constitui a base da doutrina espírita, lhe impõe como um dever respeitar todas as crenças, querendo ser aceita livremente por convicção e não por constrangimento, proclamando a liberdade de consciência, um direito natural imprescritível. Então, tolerar é aceitar o outro como ele é respeitar o pensamento do outro, é respeitar a crença do outro, para que ele seja livre para pensar e se manifestar como nós queremos também, sermos livres para termos o nosso pensamento, não constrangermos a ninguém. E aí no Centro Espírita nós vamos realizar o nosso trabalho nesse exercício do relacionamento um com o outro, trabalhando a solidariedade. Mas como nós somos espíritos individuais, cada um tem o seu pensamento, a sua forma de interpretar, de ver as coisas. Então alguns podem pensar de uma maneira, outros podem pensar de outra maneira, como realizar uma atividade, por exemplo.
E aí nós precisamos ter a tolerância para ouvirmos a opinião do outro, para ele também nos ouvir, e aí chegarmos a um ponto comum. E aí nós vamos fazer a vontade da maioria. Não é isso? Então nós precisamos ficar com o pensamento bem tranquilos para aceitarmos quando o nosso pensamento, a nossa ideia, não for concordada pelos outros. Daí nós termos a tolerância uns para com os outros. Não só entre os trabalhadores, mas na relação também com os frequentadores. Às vezes o frequentador chega a casa e ele queria que determinada coisa fosse de determinada maneira, mas como não é daquela maneira, ele não volta mais. Ou seja, ele não foi tolerante. O como fazer faz parte dos homens. E nesse como fazer, nós, como todos nós somos imperfeitos, nós ora acertamos, ora nós erramos. O perfeito é a doutrina. A doutrina está perfeita, não há nada que mexer na doutrina espírita. Nós precisamos estudar para compreendê-la. Mas no nosso relacionamento é que nós vamos observar que nós temos diferenças e precisamos saber trabalhar as diferenças. Através da solidariedade uns para com os outros e através da nossa tolerância uns para com os outros. E nós temos também aqui algumas anotações que falam sobre Kardec, onde nós vamos ver que Kardec recebia sempre, no trabalho da tolerância, com a maior serenidade, as outras pessoas, sem nunca revidá-los. Os ataques mais veementes dos adversários, a injustiça e as ingratidões dos amigos. Ele era tolerante para com tudo isso. As cartas anônimas, as traições, os insultos e a difamação sistemática perseguiam esse homem laborioso, esse homem grandioso que era Allan Kardec esse gênio benfazejo. Ele abriam moralmente essas pessoas que vinham com esses ataques, lhe abriam moralmente feridas incuráveis. Tudo, porém, Allan Kardec sabia perdoar, através do exercício da tolerância. Allan Kardec nunca procurava impor as suas opiniões. Ele respeitava as opiniões dos outros, inclusive as crenças. Allan Kardec discutia sempre lealmente e sempre estava disposto a renunciar à sua opinião, desde que ficasse demonstrado que ele estava em erro. Dessa ausência de orgulho provinha necessariamente a tolerância. A tolerância, sendo uma consequência da moral espírita, impõe-nos o dever de respeitar todas as crenças, não se atirando pedras em ninguém. Não se atirando pedras em ninguém desaparece o pretexto das represálias, ficando os dissidentes com a responsabilidade de suas palavras e de seus atos. E Allan Kardec, de um humor às vezes alegre, tinha um talento especial para distrair os amigos e convidados que os tinha sempre em casa. Então Kardec procurava sempre viver da melhor forma possível com as demais pessoas, independente da forma de pensar, da crença, de como conduzir as coisas. Ele procurava sempre respeitar a todos, colocava também a sua opinião, e se ele visse que a opinião do outro era melhor, ele adotava a opinião do outro. Era o exercício constante da tolerância na solidariedade, através de muito trabalho, e que Kardec, então, nos convida com essa bandeira: trabalho, solidariedade e tolerância. Que assim nós vivamos, nós nos relacionemos bem com todas as pessoas, seja na casa espírita, seja no nosso lar, no nosso trabalho profissional, na rua, no mercado, onde for. Que tenhamos sempre a solidariedade, a tolerância e a prática do trabalho
nas ações das nossas mãos, para que elas sejam sempre produtivas, elas sejam sempre úteis. E fica aí, então, a nossa homenagem ao codificador da doutrina espírita, esse trabalhador incansável que trabalha até hoje em benefício da doutrina no plano espiritual. A nossa homenagem pelos 216 anos da vinda de Kardec à Terra para trazer o Evangelho redivivo, a palavra de Jesus na sua pureza e nos ensinar, através desses benfeitores, muito mais coisas. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. E nós vamos agora elevar o nosso pensamento para encerrarmos com uma prece. Bondoso amigo Jesus, agradecidos, Senhor, pela oportunidade, em especial de homenagearmos esse grande mestre, esse grande amigo e orientador, Allan Kardec. Nós nos sentimos muito honrados de recebermos das mãos desse amigo esse conjunto doutrinário que é o Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos, que vem clarear nossa mente, vem trazer rumo novo à nossa vida, nos ajudando a vencer os erros do passado, nos ajudando a mudar caminhos errôneos que percorríamos em outras encarnações, nos ajudando a renovar os nossos pensamentos e trabalharmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, desenvolvermos as nossas virtudes e praticarmos todo o bem que pudermos, para assim alçarmos voos mais altos e crescermos espiritualmente. Obrigado, Senhor Jesus, por todo o teu amparo. Obrigado, Allan Kardec, pela tua presença conosco. Que a paz de Deus nos envolva a cada um. Assim seja.